Amém. Graças a Deus. Que o Senhor esteja realmente operando em nossos corações. Aleluias. Irmãos, hoje é o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, parabéns a todos os trabalhadores, porque todos nós, sem dúvida nenhuma, somos trabalhadores desse imenso Brasil. Parabéns a cada um de nós que temos labutado, temos dado a nossa participação efetiva para que essa nação seja uma nação realmente mais abençoada do que já é. É certo, entretanto, que estamos passando momentos difíceis. É certo que o momento que nós estamos, enquanto nação, enquanto povo, é muito, mas muito, até mesmo angustiante. Porque a gente não sabe o que está por acontecer. A gente até desconfia das coisas que poderão se suceder nos próximos dias. Mas tudo que está ocorrendo conosco, fruto de muitas circunstâncias de pecado, nossa nação, ela acabou entrando numa atitude bastante questionável. E quando eu digo nação, não estou querendo determinar este ou aquele grupo, mas como um todo. O povo como um todo está diante de grandes perspectivas. Nós estamos assim. Nós estamos vivendo momentos onde todos nós estamos meio que parados, percebendo tudo que está ao nosso redor e tentando entender um pouco de tudo que está acontecendo para tocar nossa vida, para continuar enfrentando os nossos desafios. O tema dessa noite que o Espírito Santo colocou no meu coração é vencendo os desafios. Às vezes nós ficamos um tanto quanto perplexos com tudo, desanimados. Por isso que o que o irmão cantou agora aqui é por demais apropriado. Porque nós estamos com os nossos corações afetados. Não tem como. Todos nós, sejam pessoas que têm uma relação trabalhista conquanto um empregado, mas também um empregador, o profissional liberal, o aposentado, a dona de casa, o estudante. Não tem quem não está nesse momento com o coração aflito, com o coração com grandes perspectivas. E nós precisamos entender, queridos, que o Senhor, nosso Deus, é Deus presente em todos os momentos da nossa vida, todos os momentos. E houve um momento muito especial no povo de Deus, que isso ficou muito aflorado, essa perspectiva do que vem pela frente. Somos o povo da promessa. Somos o povo que não estamos aqui no mundo largados. Nós não somos filhos bastardos. Nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Somos príncipes desse Deus maravilhoso. Mas nem por isso livres das circunstâncias que estão ao nosso redor. Houve um momento no povo de Deus que assim foi. O povo havia peregrinado por todo o deserto durante 30 anos. Haviam caminhado, entanto quanto sem um destino objetivo, porque poderiam chegar à terra prometida, coisa de meses. Estavam há anos ali naquela situação. E de repente, eles chegam num parte do deserto, muito próximo do Rio Jordão. Mas havia algo que havia acontecido com eles de maneira muito importante também, que os deixaram ainda mais inquietos, mais inseguros. Moisés havia falecido. Moisés havia sido sepultado. O grande líder, aquele que os tirou da sofridão, tirou da escravidão, tirou de toda aquela situação penuriante que viviam no Egito, os liderou durante o deserto, deu água quando eles não tinham água, gerou, através da sua oração, alimento quando eles não tinham alimento. A segurança que Moisés representava para eles era muito significativa.
Mas agora Moisés não está mais com eles. E o que é interessante, agora que tem que tê-lo, porque agora eles estão diante de duas grandes experiências a serem vividas. Mas veio para eles através do servo de Moisés, Josué, uma perspectiva de esperança. Uma perspectiva de que, apesar de Moisés não estar mais conosco, apesar de a gente ainda estar no deserto, eles estavam num local chamado Sitim, lugar onde havia grandes ainda dificuldades. Mas Jordão estava perto. Josué assumindo a liderança. E eu fico imaginando, por mais que o Senhor lhe apareceu em visão, lhe disse: ser forte, corajoso, eu serei contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei com você. Não seja covarde, vá em frente, que eu serei contigo, eu serei com você em cada batalha, estarei com vocês, e vocês conquistarão a terra que eu prometi a vocês. Vocês não chegaram até aqui em vão, vocês chegaram até aqui para realmente fazer o que tem que fazer, porque eu sou com vocês. Mas eu fico imaginando, queridos, que por mais que ele tenha ouvido isso, diante das perspectivas que estavam à frente dele, o coração dele deveria ficar um tanto quanto angustiado, assim como o coração de todo o povo. As nossas perspectivas que estamos pela frente, elas são, qualquer uma delas, elas nos levam realmente a ficar com o coração um pouco acelerado. Com impeachment ou sem impeachment, a gente sabe que o que vem pela frente não será nada fácil. As circunstâncias que estão ao nosso redor e à nossa frente não são nada fáceis. Mas estamos aqui. Estamos num ponto da nossa caminhada, olhando para tudo isso, sem respostas efetivas, mas temos promessas. Temos promessas. E há um líder conosco. O nome de Josué é Deus conosco. E nós temos Emanuel, Deus conosco. O nosso líder é um líder que está à frente. É um líder que está conosco. Mas ainda assim, as circunstâncias não são fáceis. As circunstâncias são de muita expectativa. O povo estava ali, e Josué, para dar um pouco de acalento ao seu coração, manda 2 espias lá em Jericó, para perceber o que estava acontecendo lá. Como é que era aquela cidade? Porque de longe eles estavam um muro muito grande, muito alto. Cidade muito bem fortalecida, muito bem posicionada, estrategicamente e belicamente. E eles estão ali, em Sitim, tentando entender o que iria acontecer com eles. E nessa ida, para tentar perceber o que estava acontecendo, havia um rio no caminho. Mas não era um rio comum, não, naquele momento. Aquele momento era um momento de cheia. E as margens do rio estavam alargadas. Havia um transbordamento de água. Se a passagem pelo rio já seria algo difícil em condições naturais, agora eles têm um rio com correnteza, com largura, com profundidade. E se não bastasse isso, à distância eles enxergavam as grandes muralhas. Para ir para frente tinha que passar por aqueles 2 grandes desafios. 2 grandes desafios. E essa noite nós queremos meditar sobre esses 2 grandes desafios. Por isso eu te convido a abrir a vossa Bíblia em Josué capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 3, a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, é o local onde eles estavam no deserto, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ou seja, o meio do povo, e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levem, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo,
Haja distância cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Abaixe sua cabeça, meu irmão querido, minha irmã. Vamos orar. Ó Deus amado, Pai Celeste, nossa nação vive, Pai, sem dúvida nenhuma, um momento extremamente aflitivo, com situações extremamente embaraçosas, complexas, com grandes decisões pela frente. A situação que vivemos atualmente, ó Pai, como povo, é um tanto quanto também aflitivo. Muitos desempregos, com muitas situações complicadas nas empresas, muitos profissionais, Pai, tendo dificuldade para exercer a sua profissão, muitas pessoas e famílias tendo necessidade, carência de mantimentos dentro de casa, muitas famílias, ó Deus, tentando entender o que pode acontecer com eles a partir desses empregos estabelecidos. Ó Deus, nós estamos diante dessa situação, mas queremos colocar tudo isso diante do Senhor e para o Senhor. Assim como naquela época com Josué, o povo tinha que efetivamente agir diante de circunstâncias que iam muito além, muito acima da sua capacidade de solução. Não dependia especificamente deles as soluções, porque eram questões maiores do que eles. Mas o Senhor disse para eles: santificai-vos, porque farei maravilhas no meio de vocês. Da mesma forma, Pai, nós queremos nesta hora pedir que o Senhor esteja nos santificando, para que nós possamos, ó Deus, viver intensamente as Tuas maravilhas e o Teu milagre na vida de cada um de nós e na vida de nós outros como povo do Senhor, em nome de Jesus. Esclarece essa palavra para nós, Senhor. Traga para o nosso coração o entendimento necessário, o ânimo necessário para a nossa vida, para a nossa prática, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não tenha dúvida que o povo estava ansioso. Josué disse: nós vamos atravessar o rio. A pergunta que ficava na cabeça de cada um é: bom, até que eu quero, como? Nós não temos barcos, nós não temos jangada, nós não temos nada que possa proporcionar uma travessia segura. Como? Josué diz: vamos atravessar. Eu até creio que é possível alguma coisa, mas como? Como? E quando se fala em termos de Jericó, a situação não é menos intrigante. Como nós vamos ter que passar por Jericó, se Jericó é praticamente intransponível? É intransponível. Pra vocês terem uma ideia, os muros de Jericó não eram muros quaisquer. Era de altura de um prédio mais ou menos de 10 andares, com largura tal que em cima do muro haviam casas. As pessoas moravam sobre o muro, tamanha era a sua largura, e era feito de pedras maciças. Então era algo, para a condição bélica da época, simplesmente impossível de poder atravessar, superar, vencer. Da mesma forma, o rio. Um rio com correnteza, porque era época de cheia, largo, profundo. E eu não tenho barco, eu não tenho jangada. Como é que eu atravesso? Com boi, carneiro, galinha e toda a situação que acompanhava o povo. Pessoas de idade, pessoas novas. O exército, quem sabe o exército até consiga nadar para atravessar esse treco. Mas eu, com a minha idade avançada, eu, pai, não sou soldado, tenho meu filhinho pequeno, como é que vai fazer esse negócio? Irmãos, a gente está diante de duas situações bastante sérias diante desse povo, que a gente pode perfeitamente aplicar em nossos dias. A primeira grande dificuldade do rio, uma dificuldade de ordem natural. Ela não é proposital. Ela não é propositada pelo homem. Ela é natural. Quantas vezes nós temos diante de nós situações que não dependem da gente, mas está atingindo a gente?
São situações que chegaram até a minha vida não porque eu provocasse aquilo, não porque eu tivesse alguma responsabilidade com aquilo, não porque eu tenha qualquer tipo de ação que gerou isso na minha vida. Ela está ali, mas é um grande impedimento para que eu possa seguir em frente. Do lado de lá, existe realmente uma promessa rica e maravilhosa para mim. Deus está falando que eu vou passar. Deus está dizendo que aquilo com Ele será algo suplantável. Mas os meus olhos, a minha razão, olha para tudo isso e diz: como? Como? Como é que eu posso enfrentar uma situação adversa da qual eu não fui responsável? Da qual eu não sou responsável? Mas entretanto está interagindo na minha vida, está mexendo na minha vida e vai mexer mais profundamente, porque aqui no deserto eu não posso ficar. Quantas vezes nós estamos vivendo situações extremamente penuriantes, difíceis mesmo, você pode ter passado por isso, ou está passando por isso, ou vai passar por isso, e a gente fica sem saber o que fazer. Gera insegurança, instabilidade, medo. E quando esses sentimentos afloram no nosso coração, a gente fica como que estáticos. A gente perde o ânimo, perde a força, perde a riqueza, até mesmo da fé. O povo estava assim. O povo estava ali. Mas aí vem Josué e fala uma palavra muito interessante. Mas muito interessante. Ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas na tua vida. Santificai-vos. E é preciso entender o que essa palavra santificai significa. Porque ela está precedendo as maravilhas de Deus. O milagre de Deus está depois da santificação, não está antes. Santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Meu irmão, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua incerteza, não sei qual é a sua grande ação que está à tua frente, que está te impedindo de você evoluir e crescer. Mas o Senhor diz para mim e para você essa noite: santificar. E santificar, meu irmão, tem duplo entendimento. Primeiro, a palavra santo nos leva ao entendimento de que você é separado, e não por tua obra, mas pela obra de Deus. Deus te escolheu como povo, então eles já eram santos, porque eles eram já o povo de Deus. Eles não tiveram nenhum mérito para ser povo de Deus, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Ou povinho ardido, ou povinho difícil de lidar. Mas quando a gente olha para eles, dá a impressão que nós somos realmente muito certos, muito perfeitos. Nós somos tanto quanto, mas temos uma particularidade que o mundo não tem. E eu quero que você entenda isso na sua vida, porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Você que tem Cristo como seu Senhor e Salvador, você é santo. Você é santo. Você é uma santa. E não é aquele santo da idade medieval com uma aureolinha na cabeça, não. É meramente um povo separado para o Deus Todo-Poderoso. E foi Ele que nos separou, não foi nós que nos separamos. Mas é interessante que o verbo dito por Josué implica uma segunda ação. Ele diz: santificai-vos. Santificai-vos. Bom, ele não poderia dizer isso se o povo não fosse santo, não fosse o povo de Deus. Porque não há como nós nos santificar sem que primeiro tenha havido a obra de Deus na nossa vida. Mas quando ele diz santificai-vos, ele está falando com o povo de Deus. E aí implica numa segunda atitude. Qual é a atitude? Não é simplesmente atos ritualísticos, mas sim um coração derramado diante de Deus, apesar das circunstâncias. É isso que ele está falando para o povo. Santifique. Ele está dizendo: meu irmão, minha irmã, agora é hora de nós vermos as maravilhas de Deus, mas a maravilha vem amanhã. Hoje é tempo de você se colocar de joelho diante de Deus. Hoje é tempo de você olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Não olhe para o rio, olhe para Deus, olhe para Jesus. Não olhe para aquilo que está te impedindo de você crescer e evoluir. Não olhe para aquilo que possa estar querendo te segurar. Não olhe para aquilo que está te freando. Não olhe para aquilo que está te tirando a paz, mas olhe para Jesus. O rio é intransponível. O rio era intransponível. Mas ele disse: olhem para Yahvé, olhem para Jeová, não olhem para o rio.
E o povo se levanta. E o povo vai em direção ao rio. Mas ele diz algo que muda toda aquela situação, meus irmãos. O povo estava santificado, crendo no Senhor. Não sei o que vai acontecer, não sei como vai acontecer, mas o que vai acontecer vai. E naquele momento ele diz assim aos levitas e aos sacerdotes: peguem a arca e vão com a arca e entrem com a arca dentro da água. Entrem com a arca dentro. Que arca? A arca continha as tábuas da lei, o cajado de Arão. Ali dentro tinha a representatividade da lei e do pastoreio. A palavra de Deus estava dentro da arca, e o cajado de Arão, que havia florescido, uma vara seca, havia florescido para demonstrar o amor e o poder de Deus, estava dentro da arca. E quando o povo levanta aquela arca, que é a presença de Deus, e eles entram rio adentro, numa cidade acima, Adão, o rio para. Momentos seguintes, aquele rio grande, época de cheio, transbordante, começa a afinar. Começa a afinar, afinando, e de repente, o povo pode passar o rio a pé enxuto. A pé enxuto. E todo o povo atravessa o rio. Todo o povo atravessa o rio. E quando eles terminam de atravessar o rio, muito a exemplo do que aconteceu no Mar Vermelho, lá em cima o dique se rompe e volta a água a correr. A Bíblia não explica como é que aquele dique aconteceu lá em cima. Se foi um terremoto, se foi uma montanha que desmoronou em cima do rio. A Bíblia não explica. A Bíblia só explica que lá em cima o rio parou. Exatamente no momento que eles estavam para atravessar. Exatamente no momento. Nem uma semana depois, nem uma semana antes. Exatamente no momento da travessia. Ou seja, meus irmãos, mesmo que o problema seja algo ao qual você não tem nenhuma ascendência, você não tem nenhuma ação sobre o como, se você olhar para Jesus, presença do Senhor Todo-Poderoso, Espírito Santo na sua casa, na sua família, levar isso à frente, botar na frente, você olhar para Jesus, não olhar para as circunstâncias, a Bíblia nos dá conta, nos afirma que a solução virá. E virá de um jeito que a gente não espera. E às vezes inexplicável. Ninguém explicou até hoje como é que o rio parou. Ninguém explicou. Lá no Mar Vermelho, Moisés foi lá e botou o cajado dele sobre a água e a água. Veio um vento forte. No rio, nada. O rio simplesmente foi diminuindo. Virou um filete. Acabou. Secou. Ninguém foi perguntar lá em cima o que aconteceu. Vamos atravessar, gente. Vamos aproveitar aquilo que ele falou no dia anterior. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Ou seja, milagre em nosso meio. Milagre. Se nós quisermos racionalizar as coisas, dificilmente veremos milagres. Milagre é o impossível de Deus. E o que é impossível para nosso Deus? Absolutamente nada. Como virá a solução da sua vida? Não sei. Não entendo como é que o rio para. Nem quero entender, eu quero atravessar. Então, queridos, quando a situação chega à nossa vida, tipo enfermidade, alguma enfermidade que vem, e eu não tenho responsabilidade sobre ela, simplesmente acontece. Ou alguma coisa que é perda de emprego, perda de fatores que nos dão a subsistência, ou o ataque das trevas. Muitas vezes o inimigo se levanta contra a gente, e levanta de maneira forte, violenta, causando dano, dissensão, divisão, destruição. Mas eu quero dizer que nada disso é superior às maravilhas do Senhor. Santificai-vos, porque hoje você verá o que Deus fará amanhã. Glória a Deus por isso.
Atravessaram o rio. Mas nem tem atravessar o rio. Eles estão diante dos muros de Jericó. Agora não tem nada com naturalidade, não. Cada pedra daquela foi colocada pelo homem. Cada pedra daquele muro foi colocada pelo homem. Não tem nada de natural, não tem nada de coisa acontecendo inexplicavelmente. Agora é tudo explicável. Agora é racional. Eles olham para aquela muralha e tem que levantar o pescoço para ver a altura dela. E as informações dos espias disseram que não tem jeito. Não tem jeito. E eu vejo Josué sentado aos pés daquela imensidão, daquela fortaleza, olhando para aquela fortaleza e fala assim: Deus, foi legal o que o Senhor fez lá atrás. Foi legal. Mas agora, como é que nós resolvemos essa parada aqui? E a Bíblia nos diz, se você vê em casa, que o próprio Jesus apareceu para ele e começou a conversar com ele e passou instruções de como ele deveria fazer. E começou com a seguinte ordem: chama os levitas, os sacerdotes, pega a arca, de novo a arca, pega a arca e coloca a arca no meio do povo. Põe um regimento à frente e um atrás, põe no meio do povo e vá fazer um giro em torno dessa cidade 7 dias. Enquanto vocês estiverem andando ao redor dessas muralhas, toquem as buzinas, louvem a Deus, glorifiquem a Deus com toda a sua garganta, com todo o seu pulmão. Glorifique a Deus. Bom, vamos fazer. Ele está mandando. Mas você percebe comigo uma coisa um tanto quanto sem nexo? Que agora eu estou falando de coisas racionais. O muro é racional. A situação é racional. E eu tenho que ficar rodando aquela cidade dizendo: glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Jeová é único, aleluia, Deus é bom, Jeová é único, aleluia, Deus é bom, Jeová é único, Deus é bom, Jeová é único. E um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias. E no 7º, para complicar, Deus falou para eles assim: vocês vão fazer 7 vezes. 7 vezes, vão rodar 7 vezes. E estão lá rodando 7 vezes. Deus é bom, Jeová é único, aleluia. Aí pá, toca a buzina, pá, toca a buzina. E Deus é bom, e fica rodando aqui 7 vezes. Gente, eu fico pensando, me colocando no lugar daquele povo. 1 vez, 2 não aconteceu nada, 3 não aconteceu nada, 5 não aconteceu nada, 6 não aconteceu nada, no 7º dia não aconteceu nada. Eu estou na 5ª volta, não aconteceu nada, estou na 6ª volta, não aconteceu nada, estou na 7ª volta, estou rodando e não aconteceu nada. As pedras estão no mesmo lugar. Meu irmão, às vezes nós temos que enfrentar coisas desta vida. Às vezes você tem um relacionamento na sua casa, conjugal. Às vezes você tem um relacionamento com os seus filhos, e vice-versa, filhos com os pais. Às vezes você tem uma dificuldade no seu trabalho, com as pessoas que estão no seu trabalho. Às vezes você tem uma dificuldade até mesmo com a sua religiosidade. E você tem orado, você tem buscado em Deus, e você não vê a solução acontecendo. Você não vê a solução acontecendo. No primeiro caso, foi chegar e acontecer. Nesse caso, não aconteceu. Está orando, está pedindo e não está acontecendo. Está acontecendo. O culto está rolando. O culto está acontecendo. É a volta, é o culto. E estão orando, e estão cantando, e estão glorificando, e estão exaltando. E não acontece nada. Nada está acontecendo. Mas há uma particularidade em tudo isso. Se eles tivessem desistido na 5ª volta, eles teriam que ter voltado para o deserto. Tem que voltar ao rio de novo. E acho que aí Deus não ia abrir mais o rio, não. Eu tinha que voltar e ficar nada agora. Porque agora acho que Deus não ia abrir, não. Mas eles tiveram que fazer aquilo que Deus mandou. E o que Deus manda para nós? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Não desista.
Não desista porque as circunstâncias racionais estão dizendo que a coisa não vai funcionar. Não desista. Se o teu marido ainda não se converteu, não desista. Se a tua esposa continua sendo difícil de lidar, não desista. Se o teu filho ainda não se converteu, não desista. Se a tua parentela ainda não aceitou Jesus, não desista. Se os teus irmãos não aceitaram Jesus, não desista. Não desista. Se o emprego ainda não chegou, não desista. Se a empresa não está bem, não desista. Meu irmão, nós temos que continuar confiando na poderosa interferência de Deus em nossa vida. Mas tem que ter duas coisas fundamentais que esse povo teve. Primeiro, fé. Tem que crer, meu. Porque ninguém fica dando volta e volta, nada acontecendo sem fé. Mas segundo, obediência. Então quando Josué disse lá atrás, santificai-vos, ele está dizendo, a gente tem que ter fé e tem que obedecer. Você quer um milagre na tua vida? Você quer que Deus atua de maneira maravilhosa? Tem que ter fé e obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. A ação de Deus na nossa vida está diretamente ligada com a nossa fé. Quantas vezes Jesus curava pessoas e dizia, vá meu filho, vá minha filha, que a tua fé te salvou. Muitas vezes aconteciam coisas e Jesus dizia, não vi em Israel fé dessa maneira. Até mesmo quando nem judia era uma cananeia que veio pedir que Deus, Jesus, libertasse a filha. E ela vai atrás, vai pedindo uma vez, duas vezes, três vezes, incomodando pela situação. E os discípulos chegam para Jesus e falam assim, mestre, dá um jeito nessa mulher, porque ela está aqui, não nos larga. E a resposta de Jesus foi uma resposta muito emblemática. Eu vim para buscar os filhos de Israel. E a resposta da mulher, meu Senhor, a minha filha está carecendo. E ele diz, não posso dar comida aos cães. Difícil a resposta. Mas a resposta da mulher é mais ainda importante. Mas os cães comem do que cai da mesa do seu Senhor. Das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus se compadece dela. E diz, seja conforme a tua fé. Seja conforme a tua fé. Nós não podemos abrir mão da fé. O que é fé, irmãos? Fé, lá em Hebreus diz que é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. É a certeza que Deus proverá. É a certeza que Deus não estará contigo. Mas como é que vai acontecer? Alguém ali, rodeando aquelas muralhas, sabia o que ia acontecer? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E aí como vem a providência de Deus? Um grande terremoto, porque só um terremoto para derrubar aquelas muralhas. Um grande terremoto, e que as muralhas caíram de frente de onde estava o povo. E eles entraram sem nenhuma dificuldade. Milagre de Deus é milagre de Deus. Milagre é milagre. Portanto, meu irmão, minha irmã, você precisa fazer como fez o povo. Primeiro, fé, obediência e esperança. Segundo, você precisa invocar realmente a presença de Deus. Quando Josué disse, pegue a arca, o que ele estava fazendo? Invocando a presença de Deus. Terceiro, tome uma atitude espiritual. Qual é a atitude espiritual? Santificação. E quarto e último, coloque Deus e a sua palavra no centro da sua vida. Quando a arca foi circundar as muralhas, ela estava no centro do povo, no centro da vida. Coloque isso. Você quer o milagre de Deus na sua vida? Você quer o milagre de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor? Você quer o milagre? Coloque a palavra de Deus e Jesus no centro da sua vida. E o milagre virá. A solução acontecerá. Tem sido assim desde aquela época até hoje. Não mudou. Não mudou. Os milagres de Deus têm acontecido desde essa época de Josué. Passou por Jesus e tem vindo até hoje. Os milagres continuam acontecendo. A interferência de Deus continua acontecendo.
Talvez você esteja numa situação de vida muito tranquila hoje. Essa palavra não é para mim. Ô meu irmão, põe as duas mãos no céu e agradeça. Mas se vier a acontecer, saiba como resolver. Mas se você está vivendo situação aflitiva, nesse momento, seja por circunstâncias não normais ou por circunstâncias naturais, então a palavra de Deus nos ensina como resolver. Santificai-vos. Buscai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Põe-o no centro da sua vida. Ponha Deus no centro da sua vida. Coloque a palavra de Deus no centro da sua vida. Tenha fé, tenha esperança e tenha atitudes. E obediência, que está dentro da atitude. E você verá milagres de Deus acontecer na sua vida. Seja na enfermidade, seja nos relacionamentos, seja na área financeira, seja na alma, na paz, seja no que for. Deus é Deus. E não há problema tão grande que Ele não possa resolver e nem tão pequeno que Ele não possa se envolver. É Deus. Porque você é um santo. Você é uma santa de Deus. E portanto você tem todos os predicados para usufruir dos milagres de Deus. Basta crer e observar. É um canto que canta, né? Crer e observar tudo quanto Ele ordenar. É assim mesmo. É assim mesmo. Baixe sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Ore ao Senhor nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus, para que Deus possa realmente receber você. Não olhe para a crise, olhe para Jesus. Deus chama que você realmente entregue o seu coração, a sua alma, a sua vida, seus caminhos ao Senhor. Em Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. É tempo de obediência e de fé. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre e as muralhas caem. Confie no Senhor. Acredite no Senhor. Entregue para o Senhor. Eu não sei quais são as suas grandes ou pequenas lutas, mas hoje Deus quer agir na sua vida. Hoje Deus quer operar na sua vida, aqui e agora. Senhor, nós estamos agora prostrados espiritualmente diante do Senhor. Cada um aqui, meu Deus, tem as suas lutas. Cada um aqui tem os seus rios e as suas muralhas a serem ultrapassadas. Cada um aqui, meu Deus, tem essas circunstâncias para serem vencidas. E o Senhor nos fala agora: santificai-vos, porque vocês verão as maravilhas de Deus. Nesse momento, com a oração de cada um, nós estamos exatamente fazendo isso, meu Deus, nos santificando, colocando-nos diante do Senhor com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, e com todas as questões que cada um está nesse momento entregando ao Senhor, confessando ao Senhor, contando para o Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos nessa hora viver intensamente o Teu milagre. Queremos sair daqui desse recinto essa noite com o Teu milagre em nossa vida, com o Teu milagre, com a Tua solução. E é por isso que nós queremos, numa atitude de fé, levantar o nosso lugar agora e ir, ó Deus, até a Tua presença, caminhando aqui até a frente, simbolizando a nossa ida, meu Deus, até a Tua presença, até, ó Deus, o lugar do nosso milagre, porque queremos sair daqui essa noite com o Teu milagre em nossa vida.
seja de que área for, na vida de cada um. Por isso, Pai, numa atitude de fé, de esperança e de obediência, nós queremos andar com o Senhor, caminhar com o Senhor, avançar com o Senhor. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem algo a trazer para o Senhor, para que haja na sua vida o milagre, sai do seu lugar, vem para cá, nós vamos impor as mãos sobre você. Nós vamos impor as mãos sobre você.